Olá pessoal, começando mais um Tech Talk. Hoje com o Pedro London, da Tutum. Queria agradecer a todos vocês que estão em mais um episódio nosso. Deixa aí seus comentários, curte, enfim, o pacote completo. E sinaliza pra gente também o que você mais gosta, o que você está buscando. A gente sempre traz para conversar aqui pessoas que são relevantes no mercado e que fazem o mercado de verdade, tá? Então, dessa vez, com o Pedro London. Tudo bom, Pedro? Tudo ótimo, e você, Emir? Tudo ótimo, cara. Obrigado por ter topado aí, viu? Eu que agradeço, já acompanhei os outros aí, tá maravilhoso. Bela iniciativa, parabéns. Boa, tamo junto. Contar um pouquinho do Pedro aqui, para quem não conhece. O Pedro tem, por formação, ele é publicitário e ele tem 15 anos aí de experiência no mercado, né, com comunicação, mas há um tempo um pouquinho menor ele entrou no mercado de seguros, a gente já vai conhecer um pouco mais sobre isso. O Pedro hoje, ele escreve também uma coluna no CQCS, não é isso? Isso, Seguros em Latim. Seguros em Latim, e aí vocês vão entender também por que da Tutum. Eles também têm uma comunidade muito, muito legal, com as pessoas colaborando de verdade, escrevendo artigos, escrevendo sobre o mercado de seguros, que eu acompanho sempre. E vamos para o nosso papo aqui. Pedro, me conta um pouquinho, como que você chegou no mercado de seguros? Bom, a história é bem curiosa, até vou contar alguma coisa que eu não conto para muitas pessoas, tá? Vou aproveitar aqui para abrir. Infelizmente, meu pai teve uma doença na família, né? E foi algo assim, financeiramente um baque pra gente. E eu lembro muito bem quando ele juntou a galera no quarto dele e falou, pessoal, vou passar por uma cirurgia, vou ficar um tempo fora e a gente vai ter que começar a segurar algumas coisas aqui, né? E meu pai, a gente sempre foi bem de vida, a gente sempre teve boas condições, estudei em boas escolas. E aí, passou 2, 3 anos, eu recebi a visita, né, de um vendedor de uma empresa de seguro de vida. Uhum. E aí ele começou a me falar sobre aquilo. Eu falei, cara, faz sentido, por que eu nunca pensei nisso? Se eu tivesse isso ali atrás, né? Se meu pai tivesse, né? Sim. Eu, na época, tinha 24 anos. E aí o cara virou para mim e falou, você quer fazer? Né? Não foi bem assim, teve toda a técnica. E eu falei, sim. Falei, acho que é algo importante. O cara nunca vi alguém de 24 anos pensar nisso, sem filhos, não era casado na época, tudo isso. Aí ele falou, pô, bacana, vamos. Fizemos um plano bem legal. Na época ele me convidou para conhecer um pouco mais, só que eu estava em viagens, né? Eu trabalhava no Boticário, eu estava em viagem o tempo inteiro. E acabou que um ano depois eu conheci uma outra pessoa dessa empresa que me chamou para conhecer um pouco mais a estrutura, né? Eu achei que podia ser uma fase bacana, acabei conhecendo a empresa e resolvi entrar e comecei a vender seguro de vida através da empresa. Que legal. E na Boticário você trabalhava na área de comunicação, na área de marketing, é isso? No Boticário eu trabalhava na área de marketing e depois passei para a área do trade, que é dentro do Boticário é um híbrido entre comunicação e comercial. O que faz lá? O Trade Mart ele é responsável por juntar todos os planos de mídia e de ações e eventos dos franqueados locais. Então, eu comecei atendendo os franqueados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, depois recebi uma promoção para atender os franqueados do Nordeste. Tá. Então, eu atendia 330 franquias na época, mais de 1.000 lojas. Caramba, cara. E esse atendimento era fornecendo material para eles? Fornecendo treinamento? Como que era? A gente fornecia tudo, né? Então, tinha toda a área de treinamento e a área de comunicação. Então, a gente, na verdade, era dividido em 2 pilares. O pilar de treinamento, onde a gente mostrava para as pessoas a importância da comunicação, desde treinamento em loja, com cliente oculto, com técnicas de vendas. Legal. E também a parte de comunicação, onde a gente estruturava a comunicação regional e local, né? Então, tinha a mídia nacional, que era feita pela indústria diretamente, e tinha a mídia regional e local, que era feita com dinheiro do franqueado, mas a ideia era que a indústria fizesse para que o brand da marca ficasse igual em todos os lugares. Eu tô lembrando de uma conversa com um cliente nosso que fala muito sobre a dificuldade de entrar em algumas regiões. Essa verba era para produzir um material específico para cada região, é isso? Então, para ter apesar de ter a linguagem do grupo, da empresa, né, principal, mas ele tinha um cuidado ao falar com aquela região? Sim. Quando eu cheguei, não. Tá. Né? E aí, até o que eu fiz? Eu sou uma pessoa muito hands-on. Então, eu olhei e comecei a ligar para alguns franqueados. Falei, cara, qual que é a maior dificuldade? Falei, a gente nunca recebeu ninguém da indústria aqui na nossa cidade. A gente só se encontra nos eventos e tal. Falei, precisamos resolver isso urgente. Pegava avião, carro, ia para o interior do Nordeste, né? Vi cactos na estrada, coisa que eu achei que eu não tinha no Brasil. Boi passando, tudo isso. Aí chegava nos franqueados e começava a entender a região. Vou te dar um exemplo. Tá. Em Ilhéus tinha uma loja que o sol batia 24 horas por dia na loja.
E aí, quando eu passava a fachada da loja, quando tinha algum material diferente, ficava toda borrada, toda, né, ficava ruim o material. E ele falava, cara, ninguém resolve, ninguém nunca vê aqui. Aí eu comecei a entender que tinha que ter um material diferente nesse sentido. E depois começamos com spot diferenciado, porque, por exemplo, um linguajar super rebuscado para o interior da Bahia é complicado. O público não está acostumado a isso. Então a gente olhava assim, tava a mídia, tava o cara fazendo junto do carro do ovo a mídia. A gente falou, cara, vamos resolver aqui, vamos botar uma comunicação específica para isso, mas vamos colocar a comunicação. E aí fazia essa parceria com o franqueado. Muito legal. Tem uma história nessa linha, Pedro, que algumas lojas, a maioria das lojas, sei lá, você tem ar-condicionado na loja, você deixa a porta fechada. Mas aqui no Brasil tem uma dificuldade de fazer isso, que as pessoas não entram na loja, né? Fala, bom, não sou eu que vou abrir a porta, talvez não seja para mim, eu tenho medo de... Então, você tem que ser portas abertas, receptivo, né? Cara, tem uma história muito curiosa você falando isso, e aí falando da franquia do Boticário. Em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, bem em frente ao Morro do Alemão, tem uma rua que é super movimentada. Então, metade do dia o sol bate de um lado, metade do dia o sol bate de outro. E quando eu fui visitar, essa foi uma das primeiras visitas que eu fiz. Tinha uma loja do Boticário em frente à outra. Né? Eu falei, cara, por que tem uma loja em frente à outra? Ele falou, porque eu não posso deixar a porta aberta no horário que bate o sol. Então, a gente botou de um lado e do outro. É impressionante. Quando tá na sombra, vende, porque todo mundo anda pela sombra e entra na loja. Que doideira, cara. Eu já vi isso com posto de gasolina. Falava, o cara tinha os dos dois lados. Por quê? Não, porque se o cara precisar abastecer na ida do trabalho, é desse lado. Se for na volta do trabalho, é isso, né, cara? Você tem que estar disponível ao cliente em qualquer momento. E aí, como é que você foi parar no mercado de seguros? Você contou que foi vender seguro de vida. Dá para falar o nome? Dá. Você contou que foi vender seguro de vida. Para quem que era? Vamos lá. Qual que era a empresa? Como que era? Era pela Prudential. E aí foi engraçado, porque o processo é bem difícil para você conseguir vender. Né? E um dos processos, você tem que fazer várias ligações. Você tem que preencher uma lista com vários prospects teus, da tua cabeça. Claro, tem alguns guides assim que você tem que seguir. Tá. E, de repente, você começa a ligar. Uma das fases do processo é você ligar para as pessoas para saber se as pessoas te receberiam. Né? E eu comecei a ligar para as pessoas e vi que as pessoas falaram, eu te recebo. Não sei se eu vou comprar ou não, mas eu te recebo. E até falei pro gerente na época, falei, cara, ou vai ser um tiraço, porque ninguém conhece a empresa, ou porque ninguém tem o seguro de vida, ou vai ser um super tiro no pé, porque realmente o produto é ruim. Ele falou, cara, se for isso, o produto é bom. Eu falei, então beleza, então vamos embora. E aí deu certo. Legal. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei como vendedor 1 ano e 7 meses, aí fui promovido para gerente, e aí fiquei mais 4 anos e pouquinho. Legal. E Pedro, conta aí um pouquinho como é que educação, seguros e tudo isso foi parar na tua vida? Como é que você resolveu enfiar a cara no mercado? Que eu imagino, né? Eu ouvi bastante isso, então eu imagino que você tenha ouvido também, que é furada, né? Não faça isso, é o pior negócio. Enfim, eu imagino que você tenha ouvido um pouquinho disso, né? Acho que quando eu montei, aí já estava depois da ideia, né, projeto um pouco estruturado, eu comecei a conversar com várias pessoas do mercado, falando, corretor não investe, corretor não gosta de educação. Na Prudential você dava treinamento também, Na Prudential eu dava treinamento, tá. Né? Quando eu virei gerente, comecei a dar muito treinamento. E aí era legal, porque outras equipes, né, sempre o gerente pedia para eu ir dar treinamento também, né? E aí você consegue ver o valor que isso tem, né? O impacto real que tem, né? Exatamente. E na pandemia, e quando foi aí que um pouquinho que começou a história da Tutum, na pandemia eu comecei a ver isso cada vez mais presente. Tá. Né? Então, por exemplo, eu fazia check-in com a minha equipe todo dia de manhã, porque senão alguns ou não acordavam ou ficavam um pouco perdidos. Eu vi que muita gente ficava perdida, porque estava acostumado no modelo 100% presencial, que é um modelo do mercado securitário há muito tempo, e do dia para a noite você tem que mudar 100% da tua operação. Sim. É algo muito difícil, né? Então, eu comecei a ver desde o Instagram, né, de quem vendia, né, com a fotinho que ele bota, tinha alguns meninos que só postavam foto de balada. Eu falei, cara, infelizmente você não vai conseguir vender, porque hoje as pessoas vão pesquisar você e só tem foto de balada, só tem foto de praia. Então, você não passa a ser uma pessoa confiável. Então, treinamento desde como que olha para a câmera, treinamento de onde botar o microfone, tudo isso. Volta só um pouquinho. O que você falou que fazia o check-in, o que era? Como que é isso? Era um Zoom, né? 8h30 da manhã, uma videoconferência, 8h30 da manhã, todo dia. Galera, vamos falar sobre as coisas que estão acontecendo. Aí, o que eu fiz, né? Todo mundo bonito, arrumado, cheiroso. Todo mundo, pelo menos daqui para cima, né? Com terno e gravata. E aí, eu
comecei a botar cada dia fazia uma coisa. Então, né, eu não lembro bem quais eram os dias, mas um dia eu falava sobre mercado, outro dia eu falava sobre concorrência, outro dia eu trazia técnicas de venda, outro dia eu tentava trazer algum vendedor que estava se destacando em outra unidade, ou até na nossa própria unidade para trazer alguma coisa legal. E na sexta-feira, que eu lembro que a gente fazia o telefonema tudo junto, que toda a prospecção era feito sexta-feira, então ligava todo mundo, ficava no Zoom, ali a galera ligando, cada um ali do seu lado, né? Fechava o microfone na hora que estava ligando, mas... E aí acabava que um empolgava o outro, né? Legal, legal. A área comercial tem muito isso, né? De você estar no barulho, no calor, vendo o outro produzir, né? Aqui na Tex é bem parecido. Eu tava aqui esperando, tocava um sino ali, acho que alguém fechou um contrato. E aí você teve essa experiência de treinamento, no meio da pandemia, virou alguma chave aí. O que foi? Eu comecei a ver que estava dando resultado, principalmente com quem seguia, né, o que a gente estava propondo. Né? Então, mídias sociais... Era o modelo que funcionava. Exatamente. E aí comecei a pesquisar sobre quem que estava influenciando o mercado. Né? Então, eu vi que tinham vários nomes do mercado que estavam indo super bem, começaram a aumentar o número de seguidores. Eu vi que tinha algumas coisas super interessantes com hacks de venda, ou até com próprias, né, algumas objeções, desafios, né, que mostravam para o seu cliente. E também para o consumidor, né? Então, para o corretor. Tá. Então eu falei, opa, acho que tem alguma coisa aqui. Já queria botar meu pé no mundo digital e já queria trabalhar com educação. Já era algo que eu já estava vendo. Daí depois eu conto um pouquinho da história de educação. Minha mãe foi professora de escola. Legal. Então já tinha um pouquinho dessa educação no sangue. E aí teve uma hora que eu sentei com um amigo, né, de uma corretora, e eu mostrei para ele. Ele falou, cara, acho bacana, acho que você tem que ir. E aí acabou que a vida nos levou para abrir a Tutum. Aí foi mais ou menos em setembro ou outubro que eu apresentei para ele o PowerPoint com toda a ideia, né? E aí ele gostou, falou, cara, vai, agora segue firme na ideia. E aí em janeiro eu resolvi mergulhar de cabeça. Caramba, mega recente e já tem um barulho legal, hein? Boa. Eu vou voltar um pouquinho na história, até para dividir com o pessoal tua experiência, né? Como os... eu tenho fugiu o nome dele. Tem um mega investidor, um dos caras que era responsável lá pelo General Atlantic, que investiu na XP, e ele fala assim, quando eu pergunto para ele, como que foi sua trajetória e tal, todo mundo, óbvio que se eu fosse olhar para trás agora, eu vou ligar alguns pontos e falar, foi assim, mas não foi linear, né? Nunca provavelmente um caos completo e que de alguma forma seguiu um caminho que hoje em dia você consegue entender. Mas você mudou, você era de São Paulo, você mudou, né? De Curitiba. De Curitiba, desculpa. Mudou pro Rio de Janeiro. Me conta aí um pouquinho, conta pra gente, né? Um pouco do como essas mudanças foram influenciando, né? Porque você fala sobre treinamento ou sobre qualquer coisa, você pode imaginar um público. Então, dou treinamento na Tex. Bom, a Tex tem um processo seletivo. A Tex só contrata pessoas de variados perfis, mas que tem um fit cultural específico. Então, quando você fala que vai criar um curso, um material, uma escola para o mercado aberto, para todo mundo, você vai encontrar pessoas de todos os tipos, que não foram pré-selecionadas por aquele filtro. Então, como que essas vivências contribuíram para você, né? Curitiba e Rio de Janeiro, quem é do Rio, quem é de Curitiba, sabe que a gente está falando de universos bem diferentes. Como que essas coisas contribuíram e se contribuíram de alguma forma? Curitiba, na verdade, é uma bolha, né? Nesse sentido, assim, porque como você tem uma população com uma classe elevada, tanto financeiramente e também muita parte intelectual, então tem muita gente que já entende a necessidade da proteção. Então, não vou dizer que é comum, mas as pessoas não têm aversão a seguro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, já era totalmente ao contrário. Né? O meu seguro é Deus, o meu seguro sou eu. E eu comecei a entender que existia uma parte de educação da população. Né? Como que eu entendia isso? Eu visitava muitos clientes, eu sempre, como eu falei, sempre fui hands-on, então eu ia para campo com a galera e vários clientes falavam a mesma coisa. Principalmente, né, no Rio de Janeiro, clientes da Zona Norte e tal, que eu tinha alguns vendedores que trabalhavam lá. E eu falava, cara, a gente precisa mudar isso. Né? Esse é o primeiro ponto que precisa ser mudado. Né? A gente precisa educar as pessoas. Tá. Então, foi aí que começou a surgir toda a ideia. E aí, como que, acho que essa miscelânea de informações na minha cabeça ajuda. Quando eu comecei a conhecer corretores de fora do mundo prudential. Tá? Por quê? Esses corretores, eu vi que eles passavam muita dificuldade, né? Para
conseguir leads, para prospectar, não é um trabalho fácil, principalmente em alguns outros ramos. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas, dentro da Prudential, por exemplo, que só vendiam seguro de vida. Eu falei, cara, acho que dá para misturar aqui, né, algumas coisinhas. E aí essa informação ficou guardada no estacionamento. E aí quando eu resolvi montar a Tutum, no início, vou contar também outra história aqui para vocês, era para eu lançar o meu curso. Essa foi a ideia inicial. Né? O que você pode ensinar, o que a galera tem para aprender, você tem um conteúdo bacana, vamos lá. E aí comecei a conversar com pessoas que já tinham lançado cursos no mercado. E aí todo mundo começou a me relatar algumas dificuldades e algumas coisas muito boas no mercado. Eu falei, opa, vamos juntar isso aqui e vamos montar tudo num lugar só. Né? Por quê? Porque eu entrava nas plataformas de venda de curso e era tudo misturado. Então, por exemplo, você digita numa plataforma lá, seguros, tem seguro defensivo, seguro de manipulação de remédio. Eu falo, cara, isso não é seguro, isso é outros cursos além de seguro. Então, vamos juntar tudo no mesmo lugar. E acho que essa experiência de juntar várias informações, várias pessoas, fez com que a Tutum crescesse rápido. Legal, legal. A gente tem um cliente, né, uma figura já bastante conhecida no mercado, muito mais conhecida há mais tempo do que a gente, que é o Arley. E ele fala muito sobre isso, sobre a dificuldade em vender em regiões diferentes, linguajar e tudo mais, né? Então, acho que tem aprendizados, inclusive para os cursos, né? A gente vê material sendo feito sempre no Sudeste, sempre no mesmo eixo, e talvez não tenha uma representatividade tão grande, né? Ou seja, não tem uma identificação como esses exemplos que você trouxe quando você trabalhava em varejo, né? E aí a gente volta lá, a gente avança para Tutum. O que significa Tutum? Vamos lá. Na verdade, a história do Tutum começou como Insurance Academy. O primeiro vídeo que eu fiz era de Insurance Academy, né? Lá em casa mesmo, um vídeo super caseiro, que foi para o primeiro modelo de site. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas e falaram, Pedro, as pessoas não vão entender o que é Insurance Academy. É um nome difícil. E era difícil também porque você não ia conseguir registro de marca, várias coisas, por conta de ser esse nome muito comum, né? Entre aspas. E aí eu falei, cara, preciso achar um nome. E aí contratei uma agência de branding. Falei, vocês precisam que você resolva o meu problema em relação a naming. Naming é uma maior dificuldade. Aí fizemos um baita brainstorm, foram 4, 5 reuniões, eles me trouxeram algumas ideias, e aí surgiu a ideia Tutum. Aí no começo eu falei, Tutum, o que é Tutum? Aí seguro em latim. Quê? Pô, maravilhoso, vamos lá. Aí de repente um falou, Tutum do Netflix. Eu falei, Tutum do Netflix. Pô, vai. E aí virou Tutum e a gente resolveu adotar um nome. A primeira vez que eu vi o nome, falei, cara, esse nome é bom. Não tenho a menor ideia do que significa, mas esse nome é bom. Tem marca, né? Porque não é uma palavra, é um som, né? Marca de uma forma diferente, né? Até não sei se você viu a coleção nova da Reserva, do Netflix. Vi. Aí tem, pelo menos lá nas lojas do Rio de Janeiro, tem uma pantufa com um TU numa e um DUM na outra. Que é Tudum, né? É, Tudum. Aí eu falei, pô, muda o Tzinho aí pra eu falar que é nosso também. Comprar 2 pés direito. Muito bom. E Pedro, o que se diferencia, então, a Tutum do que já vinha sendo feito no mercado? Porque a gente tem, assim, no mercado de seguros, eu recebi esse feedback recentemente, né, que para a gente falar não só para dentro do mercado de seguros, mas também contextualizar um pouco as coisas. No mercado de seguros, a gente tem a ANS, por exemplo, que era a antiga Escola Nacional de Seguros, que agora é a Escola de Negócios e Seguros, e ela era a empresa a empresa de educação que certificava, dava os cursos tal, para que as pessoas se certificassem como corretor pela SUSEP. Ainda faz isso, faz muito bem. Hoje em dia também tem a GV que faz isso. E a gente tinha algumas empresas com destaque muito menor fazendo cursos mais específicos. Então, só que ainda muito técnicos, né? Ainda muito sobre produto. E as seguradoras falando dos seus produtos, né? Fazendo treinamento com todos os corretores falando sobre os seus produtos. Nesse cenário, tá mais ou menos esse o cenário? Você concorda? Sim. Nesse cenário, o que a Tutum faz de diferente? Quem que é a Tutum nesse cenário, né? Legal, essa é sempre a discussão e acho que é uma discussão contínua, né? E como que a gente
vai se diferenciar, mas o mais importante foi o primeiro passo que a gente falou, como que a gente vai reinventar a roda. Tá. Né? Acho que esse foi a nossa primeira discussão. E aí, qual foi acho que a grande sacada da Tutum? Foi a criação da comunidade colaborativa. Esse é o primeiro grande segredo. Por quê? O que eu via? Que os treinamentos e, né, influenciadores, eles não davam muita voz para quem estava de fora. Né? Porque é normal, é um mercado que a gente fala que tem um palavreado completamente único, né? Tem milhões de palavras e milhões de coisas para quem não está fora do mercado não entende. Então você tem que entender e você não tem muita voz quando você é um corretor pequeno, principalmente. Então a gente falou, vamos abrir uma comunidade gratuita onde eu vou dar voz para todo mundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e que para mim é o principal ponto, é que você não encontra hoje nenhum lugar onde se tenha tudo sobre seguros de vários ramos diferentes. Principalmente na internet. Você tem que pesquisar muito e hoje começa a ficar totalmente nichado. Então, a ideia da Tutum foi a gente ter uma diversificação de ramos. Então, se você quer alguma coisa de linhas financeiras, você tem uma influencer lá que fala sobre isso, tem artigos de pessoas reais falando com pessoas reais. Legal. Se você quer alguma coisa de seguro de vida, tem gente de seguro de vida para te ajudar. Plano de saúde, inclusive a gente lançou um de plano de saúde, foi um sucesso. Um curso no final do ano passado e foi dado agora, dia 15 de janeiro, se eu não me engano. Então, você vê que existe uma demanda reprimida. E o que é muito legal, né, dessa demanda? Hoje, 20% das pessoas que compram nossos cursos não são corretores. São pessoas que querem entrar no mercado, mas têm uma dificuldade de acertar o ângulo certo. Sim. Né? Tanto por conta de investimento e também para saber, tem muita coisa no mercado, o que eu faço? Então, a gente faz o onboarding com essa pessoa, direciona ele certinho para o que ele quer fazer. E aí, depois disso... Aí ele tem que fazer todas as certificações, tudo isso para vender. E os cursos que tem hoje na Tutum, eles são... qual o tempo médio de duração? Como que funciona? Hoje a gente tem 3 modelos de curso. Tá? A gente tem o curso que a gente chama básico, que são os cursos para novos entrantes ou principalmente para corretores que querem mudar de ramo. Então, o corretor que vende muito seguro alto, ele quer aprender sobre massificados. Tá. Então, são cursos de 2 a 3 horas, né? Falando sobre a importância sobre conceitos, estruturas do seguro que você vai fazer, nuances e aí técnicas de venda e prospecção. Aí você tem o que a gente chama de médio, que são cursos aí que duram 6 a 7 horas, normalmente com aulas ao vivo, tá? Exatamente para você poder ter uma troca daquela pessoa que já entende do assunto, mas quer se aprofundar. E aí tem o curso dos nossos experts, que normalmente esses cursos, a grande vantagem desses cursos é que você compra junto do curso uma mentoria. Então essa mentoria é one-to-one total, com o mentor, e ele te ajuda, entra em reunião se for preciso, mostra todas as apólices e essa mentoria dura muito tempo. Né? Então, é uma baita de uma vantagem. Legal. Tá bom. Sou corretor, acho que eu tenho alguma coisa para ensinar, né? Só que eu tenho a menor ideia de Instagram, de Facebook, de ligar a câmera e começar a gravar. Você dividiu comigo que a Tutum também busca trazer essas pessoas, né? Pessoas que têm muito conhecimento no mercado e que, enfim, teriam muito que dividir, mas não tem um caminho, um canal para fazer isso, né? Exatamente, né? Ou elas não têm um canal ou elas não têm tempo, né? Muitas vezes bate na falta de tempo, porque o que a gente preza muito? Que todo mundo que esteja na plataforma, principalmente comercializando cursos e ensinando, sejam corretores e que estejam vendendo, porque precisa estar 100% atualizado o tempo inteiro. Né? Então, a gente busca exatamente corretores que querem expandir as suas ideias e trocar ideia com outros. Então, a gente tem vários programas, tá. Né? E aí a gente está chamando de embaixadores. Então, hoje, né, fácil, entra no site lá do Tutum, se cadastra como embaixador e aí o nosso time entra em contato e começa a entender o estágio que a pessoa está e o que ela quer fazer. Então, a gente tem o auxílio desde se portar em rede social, como ganhar novos seguidores, como aumentar a sua audiência, como lançar o curso e aí até a gravação do curso. A gente vai em toda a materialização, gravação e lançamento. Legal. Vamos conversar. Não sou corretor, mas acho que tem alguma coisinha que dá pra gente conversar. No começo da pandemia, antes da existência da pandemia, a gente olhava para várias coisas e via como menores. Por exemplo, quando a gente falava em mídia, se a empresa não tinha uma mídia impressa, você falava, não, mas é só um site, é só um blog, é só um... Porque não tinha mídia impressa. Hoje em dia, isso é uma vantagem competitiva. E quem tem uma mídia impressa, muitas vezes, carrega um fardo, porque ninguém está nem aí para mídia impressa mais.
Na educação eu vejo que aconteceu algo parecido, né? Eu mesmo antes ia fazer algum curso e era só online. Puta, mas aí fazer um cursinho online e tal, não tem corpo. Parecia que não tinha o mesmo valor. E eu vi minha esposa, ela é advogada, ela fez um curso sobre negociação e ele é no Rio. E sobre mediação e negociação. E o curso é no Rio. Se ela fosse, não é um curso barato, se ela fosse fazer em outros tempos, ela tinha passagem aérea, hotel, tinha um monte de custo para ela poder ir para lá e fazer esse curso. No esquema de EAD, né, de ensino à distância, ela pôde fazer ele remoto, em casa, no meio da pandemia, e era um curso que ela desejava fazer já há muito tempo. Você acha que essa é uma mudança definitiva? Você acha que existe ainda as pessoas ainda enxergam de forma diferente quando o curso é EAD, quando é uma plataforma com cursos gravados ou mesmo ao vivo? Ou você acha que isso já foi superado e que mesmo voltando tudo ao normal, isso não é algo que vai voltar, que vai mudar? Acho que já foi, não digo 100% superado, porque o curso presencial tem uma grande diferença para o curso, né, online, que é sim o network. Então, depende do que você está buscando, realmente o network do curso presencial é interessante. E eu vou acrescentar um ponto no que você falou, que além de passagem e hospedagem, existe um problema do aprendizado. Por quê? Você está num curso, por exemplo, num final de semana. Tá. Estamos falando aí de 8 horas por dia, 3 dias, estamos falando de 24 horas de curso. Você vai conseguir prestar atenção em 100% do curso às 8 horas? Difícil. Se no curso presencial você perdeu alguma matéria ou perdeu algum insight, você não vai conseguir recuperar ele, né? Essa é a grande diferença do online. Como você tem, por exemplo, acessos de muito tempo, até acessos vitalícios muitas vezes, a hora que você quiser, você vai e volta para recuperar essa informação. E essa, para mim, é um dos grandes diferenciais do curso online. Somado a... Você pode fazer a qualquer hora, né? Se um final de semana eu não puder ir, se sua esposa não pudesse ir ao Rio de Janeiro, ela ia ter perdido o curso. Por que é um caminho sem volta? Tá? Se você for pegar as principais universidades do mundo, elas já vendem mais curso online que presencial. Óbvio que existe uma diferenciação drástica de preço, tá bom, né? Mas elas já vendem muito mais curso online. Um ponto. Ponto 2. Cursos de soft skills e cursos rápidos. Legal. Uma universidade ou uma empresa, é muito difícil ela sobreviver vendendo cursos rápidos. Né? E é muito difícil para ela criar um curso. Criar um curso não é algo fácil. Eu vou criar um curso aqui. Existe todo um estudo, existe toda uma demanda, um design instrucional, algo que realmente demora um tempo e tem que ser muito bem pensado. No mercado de seguros, mais ainda, porque as atualizações são diárias. Então, você precisa criar um curso para que você tenha também trilhas de conteúdo que possam ser atualizadas o tempo inteiro. E aí, falando especificamente do mercado de seguros. Por isso que o online volta a ser importante. Se você faz um curso, por exemplo, vou dar um exemplo, sobre seguro-garantia, tá? Que mudou a legislação drasticamente no final do ano passado. Se você fez um curso no início do ano passado, já não vou dizer que não vale para mais nada, porque existem muitas técnicas, mas você já perdeu muito conteúdo para você vender para o seu cliente, para você entregar a informação correta. Então, o online te dá isso. Pessoal, lançou uma nova regular aqui da SUSEP, uma regulamentação SUSEP, vamos atualizar o curso. Pum, já comprou o curso, você não tem que voltar, você não tem que fazer, você não tem que buscar a informação chega para você. E normalmente essas atualizações já estão disponíveis quando acontecem, vocês gravam, produzem e tal, e aí fica disponível para quem já comprou se o curso for vitalício. Exatamente, principalmente através de e-book, né? Então a gente atualiza os e-books todos e aí todas as atualizações estão lá. E qual que é a grande vantagem? Eu mando um e-mail, um WhatsApp para todos os membros que compraram, falando, pessoal, atualização do SUSEP, regular, tal, acessa lá. E aí a maioria acessa. Legal. Quantos, eu não sei se quais dados você quer dividir, né? Mas quantos alunos tem hoje a Tutum ou quantas pessoas já passaram pela Tutum? Vamos lá. A gente tem hoje, em média, 500 acessos diários. Então, são pessoas que todo dia estão consumindo nossos conteúdos. Tá? Um dado muito legal que eu gosto... Legal isso, hein? E um dado muito legal que eu gosto de trazer, já foram mais de 100 artigos publicados. Então, como eu volto a falar, pessoas reais falando sobre o mercado de seguros. Temos artigos gigantescos, que são ótimos de ler. E temos artigos super curto, com uma dica ou outra de um produto, mas que são muito interessantes para você bater de bate-pronto. E vários desses artigos não são de pessoas, não são de professores ou de pessoas que estão na Tutum, né?
são da comunidade, são das pessoas que ou assistiram curso ou só frequentam a comunidade, né? Exatamente, são das pessoas. E um dado muito curioso é que... Achei isso muito legal quando eu vi. Porque quando eu entendi que era isso, eu falei, tá bom, mas pô, legal esse artigo, deixa eu ver se tem um curso dessa pessoa. Não tem nada. Ela só participa da comunidade, inspirada por aquele movimento, ela resolveu escrever, né? E é muito legal porque quando a gente conversa com essas pessoas que postaram, todas trazem exatamente o mesmo sentimento. Ah, Pedro, eu tenho muita dúvida se eu vou bem escrevendo, né? Como que eu faço? Eu tenho medo de me expor. E aí a gente super incentiva elas a se exporem, né? E essa é a grande... Isso é o legal de você expor no mercado totalmente nichado. Sim. Porque sempre vai ter alguém do nicho que vai te entender e vai usar a sua informação para alguma coisa, né? E até estava falando esses dias com um amigo meu que também tem uma escola não de seguros. E ele fala, Pedro, trabalhar com educação é difícil, porque muitas vezes você acha que você não está mudando a vida das pessoas. Você posta lá, você acha que ninguém lê e de repente você recebe uma mensagem. Cara, li teu texto, achei isso maravilhoso, apliquei no meu dia a dia e foi super legal. E aí você fala, pô, beleza, ganhei meu dia. Sem dúvida. Eu uma vez numa reunião numa seguradora, o diretor comercial falou, fantástico o artigo que vocês escreveram no blog. E assim, o meu primeiro susto foi, cara, ele leu o blog, né? Não sabia, né? Enfim. E imprimi e entreguei para todos os meus comerciais. Então assim, porra. Até arrepia. O negócio fala, pô, é fantástico. E se eu não tivesse ido lá, e se ele não dispusesse a contar a história, você acha que você não impactou ninguém. Mas na prática, né, você lê um negócio, você já foi impactado. Uma das coisas que eu ouvi quando a gente estava falando de educação, né, é que as pessoas têm cada vez mais uma necessidade de aprender alguma coisa que ela consegue usar no dia seguinte. Então, essa, sei lá, sobre marketing digital. Isso aqui é o conceito tal, cada vez que ela aprende mais, parece que se distancia mais ainda do dia a dia dela. E para alguns conteúdos eu vejo e eu acho que são exatamente desse jeito, né? Eles mais distanciam do que trazem à prática. Faz sentido para você, assim, você acha que é uma dificuldade ou uma vantagem de um conteúdo ele poder ser aplicável? Tão rapidamente aplicável? A gente defende muito, existe né, na educação, existe a teoria, né, a lei das 72 horas. Uhum. Né, se você não aplica teu conhecimento em até 72 horas do aprendizado, dificilmente você vai aplicá-lo, né, em algum outro lugar. Então, isso aí descreve 100% do que a gente acredita, né? E é muito interessante porque quando a gente olha, por exemplo, né, nossa base de e-mails, a gente manda bastante e-mail com bastante conteúdo e as pessoas que acessam, por exemplo, a gente tem uma base, tem infelizmente algumas pessoas que acabam não acessando o e-mail ou porque não chegou, né? Mas a grande maioria acessa. A gente tem um número super grande de acessos e de aberturas de e-mail. As pessoas entram em contato com a gente e falam, pessoal, usei essa dica aqui. Ou, por exemplo, a gente mandou um e-mail esse dia sobre seguro de crédito. Tá aqui, que é uma modalidade muito pequena no mercado. As pessoas não conseguem. A gente tinha um e-book e tal. Aí uma pessoa entrou no contato @tutumead.com, falou, pessoal, usei essa dica aqui e meu cliente se interessou. Com quem que eu falo? A gente fala, cara, não acredito, cara. Tipo, dificilmente uma pessoa vai falar sobre seguro de crédito, vai lembrar, e lembrou e usou. E, pô, aí é golaço. Um primo meu, Jorginho, assiste bastante a gente, sempre dá uns feedbacks legais. E eu quando era moleque, eu achava isso impressionante. Eu não sabia das 72 horas, não entendia nada disso. Mas eu tava aqui num papo, sei lá, tava nós três aqui e você comentou um negócio interessante. Daqui a pouco a gente ia numa conversa ali do lado, eu não sei como, mas ele dava um jeito de comentar aquele negócio. Entendeu? Ele sempre estava usando os aprendizados dele rapidamente, assim. E ouvindo você falar faz muito sentido, né? Porque é talvez a maior forma de você assimilar e fazer conexões sobre aquele assunto, né? Então, o uso efetivo do que você está aprendendo. Vou me preparar para daqui a 3 meses fazer tal coisa. Puta, funciona muito pouco, né? Eu aprendi isso com, na verdade, um coach que eu tive na época de Boticário. Fiz um programa de liderança lá dentro. Uhum. E aí era uma turma com 10 ou 12 pessoas. E aí a primeira atividade da turma foi cada um fala a sua área, seu nome e o que mais gosta de comer. Sempre tem essa dinâmica. E, pô, beleza. Aí quando passou isso, normalmente essa informação as pessoas guardam, relevam. E aí ele chegava e falou, Emir,
CEO, churrasco, né? Beleza. Dava 2 minutos depois, ele, Emir, CEO, churrasco, né? Aí, pô, eu falei, cara, ninguém usa isso. Cheguei no final da apresentação, perguntei, cara, me conta aí, por que você faz isso? Ele falou, Pedro, se eu não falo 3, 4 vezes o nome da pessoa, eu não vou lembrar. Eu falei, mas por que o churrasco? Ele falou, só pra fingir. Mas eu lembro que a pessoa come churrasco, por exemplo. Não sei se você come churrasco, aqui foi só um exemplo, tá? Pô, legal. O ensino, a educação ser de forma efetiva, né? Não para cumprir qualquer questão. E Pedro, o corretor de seguros, uma das coisas que eu ouvi era que... Estou aproveitando para fazer uma terapia aqui com o Pedro. Uma das coisas que eu ouvi é que ele não dá valor à educação. Isso eu ouvi de professores, ouvi de corretores, ouvi de seguradoras, ouvi de um monte de lugar. Então parece que é algo... aquelas verdades que você tem no mercado, né? Que provavelmente afastam muitas pessoas. Você acha que isso é uma verdade? Faz sentido? Vamos lá. O modelo antigo, sim. Tá? E aí eu vou explicar por quê. Eu sou viciado por treinamento. Tá? Eu gosto de assistir. Eu gosto de entender o que as pessoas falam. Inclusive, por exemplo, séries que eu assisto são séries que têm muito diálogo. Né? Porque eu gosto de pensar como que as pessoas pensaram naquilo. E treinamento é igual. Pô, como que a pessoa chegou a pensar naquela técnica? Isso eu gosto muito. E aí, sempre que vem um convite, super treinão, seguradora X. Eu travo minha agenda lá, se eu consigo participar, legal. E eu consigo participar de vários. E aí eu admito... Deixa eu fechar. Aí o que acontece? Teve uma vez que foi, assim, clássico pra mim. Entrei no treino, 3 horas da tarde, de uma terça-feira. Tá. Foi maio de 2021. Tá? Eu lembro clássico dessa data. E aí, nesse treinamento, o treinamento era pelo Zoom. E em meia hora do treinamento, a pessoa que estava treinando explicou o corretor como usar o Zoom. Eu falei, cara, minha vontade era ir embora do treinamento. Porque ele já estava no Zoom, ele já estava conectado. Beleza, que tem algumas funcionalidades interessantes de você replicar. Eu falei, pô, é óbvio que eu não pagaria por um treinamento desse tipo. Por quê? Porque, pô, isso aí eu vou ser autodidata, eu vou aprender na prática. Né? Então, respondendo a sua pergunta, sim. O corretor não quer comprar esse tipo de treinamento. Que tipo de treinamento que ele quer? E aí eu já vou trazer um pouquinho do nosso manifesto e um pouquinho do que eu acredito. Tá? A gente viu e sempre vê ao longo do tempo que a educação não formal ela tem o poder de realmente mudar o mundo. Né? Desde os primórdios, as pessoas escutam muito mais os seus semelhantes, escutam uma pessoa numa palavra de incentivo do que propriamente dito alguém que está distante dela. E muitas vezes a posição de professor é uma posição distante. Né? Quantas vezes aqui você já não parou e falou, pô, meu professor falou isso quando eu era pequeno, mas eu nunca escutei ele. Sim. Por quê? Porque está muito distante de você ou porque não tocou o seu coração. Qual que é a grande vantagem da educação não formal? É exatamente essa possibilidade de você, personalizar a educação. Por quê? Porque o aprendizado do Emir vai ser diferente do aprendizado do Pedro, que vai ser diferente do aprendizado do João. São coisas diferentes. E quando a gente coloca tudo dentro de uma plataforma, com experts que estão dia a dia acostumados a conversar com outras pessoas e entram, por exemplo, num one-to-one com esse corretor, ele vai falar, pô, aí eu aprendi. E muitas vezes foi o que o próprio treinão falou para ele, mas... De uma forma diferente. Legal. E além de tudo, a gente sabe que tem muitos treinões que são só produto. Sim. E aí produto eu leio as condições gerais muitas vezes e vou descobrir até de forma mais rápida. Sim. E essa é uma crítica comum, né? Que falam, bom, aprenda tudo sobre, sei lá, pegar um tema de agora, né? LGPD. Aí você entra lá, e aí olha, LGPD e tal. E na nossa seguradora funciona assim e tal. Então, assim, essa preocupação em vender, né, dentro do curso, né, ter entregar um negócio que ele, no fundo, é mais um canal de venda do que entregar valor de verdade, tem um impacto, para o ensino tem um impacto negativo, né? Você para de ouvir, né? Você cria um bloqueio. E você acha que tem espaço também para as próprias seguradoras? Você acha que tem espaço para criar cursos e materiais que possam ser úteis para os profissionais que trabalham nas seguradoras, que trabalham nas assistências, que trabalham em todas as empresas e negócios do ecossistema de seguros? Uma pergunta dessa eu abro sorrisos daqui para cá, né?
Tem muito espaço, né? A gente viu isso em outros mercados, né? O mercado financeiro, por exemplo, ninguém criava educação para quem estava na ponta, por exemplo. As próprias empresas não criavam educação. Veio uma grande empresa, começou a trabalhar com educação e super despontou no mercado. Quando eu converso com as seguradoras, porque a gente tem um produto B2B, todas me trazem assim, não exatamente essa mesma palavra, mas me trazem as mesmas dificuldades, que são duas. A primeira, a gente não consegue conversar com o corretor real. Parece que é plástico contra plástico. Porque é o corretor não querendo abrir muito o jogo ali, né? A gente sabe que tem uns que falam um pouco mais, que é bom, muitas vezes no mercado. E a própria seguradora também, medo de se posicionar muitas vezes. E o segundo grande questão é como que cria uma trilha de conteúdo para que pregue e preste atenção desse corretor, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de educação nesse sentido, esses dois pontos são muito importantes e as seguradoras ainda não olham com carinho para isso. Tá. Eu vejo que várias seguradoras estão construindo alguma área de educação, alguma área corporativa, principalmente nesse sentido, mas é difícil. Por que é difícil? Porque o corretor sempre vai olhar com um viés daquela seguradora ou daquela outra seguradora. Por isso que muitas vezes uma externa como a Tutum, ela é importante porque a gente não tem bandeira, né? A gente fala o que acontece no mercado. A Tutum tem uma característica que eu acho muito legal, que é igual da Tex, que é agnóstico. Então, na Tex a gente não está pela seguradora A, B, corretora grande, corretora pequena, quem está começando, quem multinacional, absolutamente não desses. A gente tem que criar soluções que possam atender cada um deles em cada momento dessa jornada. E conversando com o Pedro, a gente conversa bastante, eu vejo que ele também tem essa preocupação em ser agnóstico, né? E não ter nenhuma bandeira. Isso é uma vantagem competitiva, isso tem a ver com, como você falou, né? Faz parte do manifesto, faz parte de quem você é de verdade. Então, óbvio que a gente poderia estar, e imagino que o Pedro também, se não já em algum momento ligado a alguma dessas empresas e falando só sobre ela e tal. Mas para que a gente está aqui de verdade, né? Numa terça-feira, a gente quebra o mistério, uma terça-feira às 10h30 da manhã, gravando essa conversa nossa. Porque a gente acredita que alguma parte dessa conversa pode de verdade ser útil para alguns de vocês. Isso pode fazer com que mude uma chave ou tenha uma ideia e que isso possa fazer com que o mercado de seguros seja ainda maior. O mercado de seguros ainda é muito pequeno para as pessoas estarem disputando e achando ruim, por exemplo, a Tutum que está entrando no mercado. Eu já ouvi algumas pessoas incomodadas com a Tutum. Pô, empresa nova, tá aí, não sei o quê. Enfim, você já ouviu ou percebeu alguma coisa assim de empresas ou pessoas que se sentem concorrentes de vocês? Sempre tem, né? Algumas pessoas acabam, né? Não, a gente vai ser concorrente, acho que é melhor a gente nem continuar uma conversa aqui agora que eu entendi o que você faz. Caramba! Eu não falo bacana, mas acho que a gente tem que crescer o mercado, né? Até foi muito interessante você ter perguntado isso. A Denise falou no Tex Talks com ela, a Denise Bueno, Sonho Seguro, que o sonho dela é ver 10% do PIB focado em seguro, como é em outros países. Sim. Se a gente está em 3% hoje e a gente tirar produto de acumulação 1,8%, ou seja, a gente, em vez da gente um ficar brigando com o outro em relação a isso, por que a gente não junta todo mundo para crescer esses 10%? E aí, um presidente de uma seguradora, em um dos eventos que a gente foi, ele falou que a gente só vai mudar esse mercado através de duas coisas. Primeira, oferta de produtos para todas as classes. Perfeito. Segundo, educação, educação, educação e educação. Então, para isso que a Tutum, né, e eu vejo que a Tex também ajuda muito e faz muito pelo mercado em relação a isso. Fantástico. Vamos continuar trabalhando e cada vez mais para poder fazer essas coisas acontecerem. Pedro, a gente está caminhando aqui para o encerramento. E aí eu queria te fazer umas perguntas finais. Primeira delas, depois de tudo isso, a importância do seguro, a cultura do seguro. Quantas apólices de seguro você tem? Vamos lá. Eu tenho, só de vida são 4. Tá? Porque eu comecei com 24 anos, com uma remuneração X, com patrimônio X. Perfeito. De repente eu aumentei meu patrimônio, aumentei minha remuneração, precisava proteger mais. Depois nasceu eu casei. Aí eu falei, deixa eu fazer alguma coisinha aqui para minha esposa. Depois nasceu meu filho. E aí vai aumentando. Seguro de casa,
obrigatório, né? Não tenho residencial, quase que tudo de massificados eu tenho. Seguro incêndio eu tenho. Deixa eu ver, tem mais. Eu faço até do iPhone, tá? Você tem? Eu tenho, porque né, eu moro no Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro tem, infelizmente, as suas complicações em relação a isso. Então, devo ter aí 12 ou 13 apólices, somado a minha esposa, vão para 15 apólices. Caramba, cara. E lá em casa todo mundo tem também. Legal. Falar e fazer às vezes são coisas muito diferentes, né? Mas o Pedro também faz. Sabe que vou aproveitar. Quando eu entrei no mercado de seguros, né? O meu corretor falou, pô, agora eu vou perder umas apólices. Eu falei, não, você sempre me atendeu super bem. Né? E isso foi muito legal, porque todo mundo vem falando. E eu falo, não, cara, minhas apólices eu quero que continuem com você, até porque se eu não estiver aqui, eu não vou conseguir resolver minha própria apólice, né? Sim. Eu preciso que você resolva. Faz todo sentido. Pedro, quer deixar um recado, contar alguma coisa da Tutum, fazer um convite para o pessoal conhecer? Eu queria fazer um último convite. Mais do que para o pessoal conhecer, eu queria pedir para o pessoal fazer conta. Tá bom. E aí, vou pegar um pouquinho do gancho de que corretor não investe. Essas contas eu já fiz em outros podcasts, eu faço sempre nos e-mails, quem acompanha vai ver. Um curso, por exemplo, a gente tem um curso de plano de saúde que foi lançado a R$ 279. Tá? Se você, principalmente focado em PME, tá? Se você vende uma apólice para uma empresa de 10 pessoas, em um mês a comissão já pagou esse curso. Se você vende 2 apólices, faz a conta. Se você vende 3 apólices, faz a conta. Tá? Então, esse é o grande recado. A educação ela é muito barata, principalmente para os frutos que você vai colher. Não só nas vendas, não só na comissão, mas principalmente a educação vai fazer com que você atenda melhor os seus clientes. Tá? E aí, eu não quero ver corretor, e esse foi um dos grandes motivos da Tutum estar viva até hoje, não entendendo de outros ramos a não ser o ramo que atua. Né? Pelo menos uma pincelada. Até tem no mundo digital, e acho que no mundo físico também, fala que você tem que ter o aprendizado em T. Né? Você tem que saber pouco sobre cada assunto e uma linha você vai puxar a saber muito sobre esse assunto. Então, é isso que a gente quer que todos os corretores tenham. A gente acha que todos os corretores têm que saber um pouquinho sobre cada ramo, pelo menos para poder ofertar ou entender, principalmente algum gatilho ou outro que possa ofertar para o seu cliente. Pô, fantástico. E aí, como fechamento, alguma pergunta que você quer me fazer? Muito confortável a minha posição de ficar perguntando aqui, pois ficar calado, né? Eu vi que na Denise também foi ao contrário, né? E aí você ficou com medo. Eu acho que você não vai ficar com medo porque eu não sou tão bom jornalista, né? Não sou de formação. Pô, na primeira me colocam para conversar com a Denise. Olha o tamanho da responsabilidade, né? Ali foi difícil. Mas foi muito legal, a Denise é incrível. Se eu pudesse te perguntar uma coisa, eu queria te perguntar um pouquinho qual que é a relação da Tex com o futuro da educação no mercado de seguros. Eu acho que essa é uma pergunta que pode ser legal para você, Emir. Boa. Na Tex a gente é bastante inquieto. Então, a gente conversa com um monte de empresas, conversa com um monte de pessoas e fica buscando o que poderia ser diferente. E, às vezes, não só por negócio, mas porque são complementares ao nosso negócio. Então, se a gente fala em crescer o bolo, né, em aumentar o mercado de seguros, isso só vai acontecer se os corretores e todo mundo dentro do mercado for cada vez melhor qualificado, for aprender mais. Então, a gente tem uma ferramenta, por exemplo, que é para venda online. Tá? Um corretor contrata o Nimble, por exemplo, coloca no site dele e ele tem uma ferramenta para fazer isso. Se ninguém for no site dele, a ferramenta não funciona. Porque ela não gera tráfego. Ela recebe esse tráfego e faz uma parte desse trabalho. Então, isso sempre deixou a gente bastante inquieto. E conversando com várias empresas, várias pessoas, todo mundo desestimulou esse assunto. Então, foi parecido com isso há 12 anos atrás, quando a Tex foi fundada, né? Quando o Omar fundou a Tex. Que todo mundo falava, não, multicálculo não funciona, isso daí não tem nada a ver, isso aí não vai dar certo, seguradora nunca vai deixar, seguradora considera leilão online, enfim. Agora, falando em educação, foi muito parecido com isso. Então, eu acho que tem alguma coisa bem interessante por aí. Eu acho que essas coisas mostram que existe uma dor latente que todo mundo conhece, mas que ninguém conseguiu resolver ainda, ou pelo menos explorar novos caminhos. Nosso propósito, nosso negócio, não é ser único e a única empresa. A gente poderia ter feito um monte de aquisição nesse caminho. Não é isso. Tem formas diferentes de pensar soluções, tem formas diferentes de pensar
e de testar tudo isso. Então, nossa ideia é poder contribuir e talvez levantar um pouco a barra, acelerar, forçar algumas mudanças. Então, eu penso que a Tex cada vez menos é uma empresa de tecnologia e cada vez mais é uma empresa que usa a tecnologia para entregar soluções para o mercado. Ora, a solução é um multicálculo, ora pode ser educação, ora pode ser qualquer outra coisa que o mercado vai mudando, as necessidades e as soluções também vão mudando. Então, é isso. Deixa eu aproveitar uma última pergunta simples aqui. Você acha que o sonho de todo corretor passa por educação? Sem a menor dúvida. O sonho de todo corretor passa por ter capacidade e habilidades para tocar a própria vida e para fazer as coisas acontecerem. Então, lá atrás, a dor dele, minha, do meu pai, do Omar, dentro da corretora demorava 1h30. Um amigo te ligava e falava, amigo, quanto custa o seguro do Gol Branco? Você demorava 1h30 para passar o negócio para ele. Naquela época as pessoas ainda aceitavam um pouco mais isso. Hoje em dia é uma loucura completa, né? Você pede mercado, ele chega em 10 minutos na sua casa. Então, era um negócio assim, inacreditável. Agora, hoje em dia, você, na era da informação, você ter dificuldade em ter acesso à informação, ou ela ser selecionada por 2, 3 players e não ser entregue naquele grãozinho que você quer, eu só quero saber como é que eu faço a bio do meu Instagram. Eu não quero aprender marketing digital inteiro. Só preciso resolver esse pedaço agora. Então, eu acho que o sonho de todo corretor hoje é poder, cada vez mais, ter domínio e posse, enfim, controle e habilidade para tocar a sua vida e fazer com que isso seja cada vez melhor. E também para que seus filhos, todo mundo, possa também gostar desse mercado que é absolutamente apaixonante, mas que se distanciou um pouco da realidade que a gente tem hoje em dia, né? Acho que a corretora é um legado gigantesco que você pode deixar para a família, né? Sem a menor dúvida. Você vê, o Omar e eu, o Omar agora é como presidente do conselho, mas durante 12 anos como CEO da Tex. A gente fez a nossa vida, né? Pensando nisso. Eu não tinha a menor dúvida que eu não ia trabalhar com seguros. Eu olhava o dia a dia do meu pai e falava, não é com isso que eu vou trabalhar, é outra coisa. Mas aprendizados, necessidades, dores e desafios que você vai tomando para si. Então, muitos filhos de corretor, se tiverem a oportunidade de ouvir esse nosso papo, se quiserem conversar, enfim, é muito legal porque o que você vê hoje, se não te agrada, é uma possibilidade enorme para você mudar aquilo. Então, se fosse já posto daquele jeito, às vezes você tem menos possibilidades. Agora, o momento que a gente vive do mercado de seguros é o momento de maior oportunidade que se teve nos últimos 50 anos. Então, acho que é um momento bem interessante para pensar em tudo. Tudo que você vê em outros mercados, talvez faça sentido no mercado de seguros. Se você tiver essa ideia, converse com a gente na Tex. A gente vai adorar conhecer também. Fechou? Muito bom, fechou. Boa. Pessoal, obrigado por terem ouvido aqui o nosso papo. Prazer enorme ter falado com o Pedro. Procurem ele também na rede social, @Pedro_P_London, mas principalmente a Tutum, @Escola de Seguros. Boa. Procurem o Pedro, procurem a Tutum. Sigam a gente no Instagram, Facebook, LinkedIn. Nosso site, sempre @Tex Tecnologia. A gente tem até cortes no TikTok. Se você gosta de TikTok, tem lá. A gente está explorando e aprendendo em todas as mídias. Spotify, Apple Podcast, todos os canais. Procurem Tex Tecnologia e a gente vai sempre trabalhar para entregar conteúdos de valor para vocês e ouvir o que vocês gostariam e poder viabilizar isso. Tá bom? Obrigado a todos, um beijo e até o próximo Tex Talk.